vieram. Ok. E também conhecer vocês, né? Já que a Comecei gente a está numa gravar por turma aí com aqui, pouco. desculpa, mano. Tudo Obrigada, bem? Ana. E também quero ouvir de vocês, né? Que vocês se apresentem. Então, eu vou me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória aí, com esse assunto. E aí, depois queria ouvir de vocês um pouquinho também. E aí, a gente pode ir desenrolando melhor os temas aqui que eu acho que pode ser legal de compartilhar, tá? Então, bom, me chamo Manuela. Isso. É... Estamos te ouvindo. Eu... Oi? Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo, né? Tá bom. E, ai, gente, é tão difícil esse negócio de aula gravada pra mim. De aula gravada não, né? Live eu acho que ainda é melhor, né? Que a gente consegue se ver, se ouvir. Mas aula gravada eu tenho vontade de chorar, porque eu fico assim na tela falando, gente, vai quem cai. Bom, então eu me chamo Manuela, eu sou muito simpatizante às questões da natureza, né? Então eu também tenho um trabalho como educadora ambiental. E que começou, acho que até por conta de toda essa busca de conexão com a vida, com a natureza. E eu costumo falar, né, que a minha missão principal, assim, na vida é servir a natureza e partilhar os ensinamentos, assim, da Mãe Terra para as pessoas. Então, acho que meu primeiro ponto de conexão, assim, com a vida e com a espiritualidade é a natureza, né? Então, é o que me motiva aí a viver todos os dias e pensar em futuros melhores possíveis para a humanidade. Então, eu comecei com essas coisas, assim, de me aproximar mais da espiritualidade quando eu tinha uns 14 anos, que eu comecei a dar mais atenção para minha intuição, né? Então, eu tenho uma coisa muito doida aqui, né? Que é ter uma intuição muito forte sobre as coisas, às vezes intuições muito evidentes, assim, sobre algum assunto. E no começo eu achava muito confuso, né? Ficava me questionando muito, mas por volta lá dos meus, sei lá, meus 19 anos, eu comecei a me questionar muito sobre a espiritualidade. Minha grande razão de viver assim era descobrir os caminhos da espiritualidade na minha vida, mesmo que isso não tivesse uma doutrina religiosa por trás. E aí eu comecei a explorar esse tema de diversas formas, né? Então, acho que a primeira ferramenta foi o tarô, que era uma ferramenta que eu já tinha acesso a partir da mãe de uma amiga minha, da Gaia, também da Gaia, que era uma pessoa muito espiritualizada, né? Tem uma filha chamada Gaia, tem uma filha chamada Gaia, e ela que me apresentou, né? O tarô e a yoga. E a gente fazia yoga com a mãe dela sempre, e ela falava do tarô, mostrava do tarô, ela é filósofa, então ela foi uma pessoa que foi uma grande referência para mim nesses assuntos e me abriu portas para ele, né? E aí eu comecei a pesquisar o tarô. Comecei a tirar o tarô, comprei um tarô, comecei a me informar um pouco sobre, cheguei a começar a fazer um curso na época que eu odiei, porque ele era muito comercial, né? Então eu achava que aquele caminho da espiritualidade era muito incompatível com você cobrar uma fortuna, né? Para acessar um conhecimento que é tão ancestral, né? Então, eu acabei saindo desse curso e estudando autonomamente o tarô. E sigo com essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu gosto muito, mas que ao longo dos últimos anos eu fui me questionando muito sobre ela também, né? Porque eu comecei a observar que os tarôs que eu tinha acesso eram tarôs que não representavam a diversidade humana, sabe? Eram tarôs muito europeus. Aí eu resolvi comprar um tarô dos orixás. Aí eu comprei um tarô dos orixás e quando eu peguei o tarô dos orixás, eu descobri que ele era super racista.
porque não tinham pessoas negras representando os orixás, né? Então a gente tinha aquela imagem da Iemanjá clássica branca, e tinha uma Oxum lá, que era uma imagem de uma mulher negra super sexualizada. A gente tinha também, sei lá, né, um Ogum super sexualizado, mas as outras cartas eram assim, meu, terríveis, terríveis. E aí eu fiquei, meu, horrorizada com aquilo. E comecei a buscar, né, uma outra ferramenta, um outro tarô que fosse compatível com essa minha busca de vida, que hoje tem sido a prática decolonial, né? E aí eu acabei chegando nesse tarô muito lindo, que depois eu quero falar e mostrar melhor para vocês, que é o tarô de Yala, aqui, né? Homenageando aqui a Bia Yala, nosso território na América Latina. E trazendo representações que façam sentido, né, para a nossa cultura. Então, mais para frente, depois eu quero mostrar, compartilhar, mas depois vocês podem entrar também no Instagram deles e conhecer melhor, porque eles realmente fizeram um tarô muito interessante, assim, olhando para o nosso viés aqui, né? Que eu acho que é algo que faz sentido e que é muito importante a gente começar a ver de outra maneira, né? Então, bom, tá contando vocês do tarô, que foi minha primeira porta, né? O tarô, aí, ó, olhar um pouco para essa questão da espiritualidade. E aí, quando eu ainda estava nessa busca aí, muito forte, eu entrei num outro curso, que é esse aqui, ó. Eu até achei minha carteirinha esses dias, de 2010, do Colégio dos Magos, que era um curso de magia por correspondência. Então, ele é um curso também de 2 anos e meio, onde eu recebia palestras todo mês por correio. E tinham 3 palestras, né, em cada carta que a gente recebe. E aí eles têm exercícios. Então, você tem que fazer ali 3 exercícios. E que são exercícios de meditação, para trabalhar a mediunidade, de equilíbrio dos chakras, de pensar em outras técnicas mais avançadas aí de rituais de magia, né? Então, desde você aprender como montar um altar até você conseguir organizar ali algum problema num espaço que não esteja legal, energia, que você precise regular e organizar isso. O que eu acho muito interessante do Colégio dos Magos, né, é que eles têm uma proposta de ser um curso de espiritualidade autônoma também, né? Então, eles falam muito sobre a questão do quanto a gente procura mestres, né? A gente sempre procura mestres aí para se espelhar, para ver, mas o quanto mestre é uma figura humana, passível de erros, passível de falta de ética e muitas questões aí que a gente sabe que às vezes isso até é o que afasta algumas pessoas de estarem numa doutrina, né, espiritual ou religiosa. Então, eles visam, né, essa prática autônoma, que você seja mestre de você mesmo a partir daquelas ferramentas que você vai ter domínio delas, né? Que você vai aprender a ter domínio delas. Então, para mim foi muito importante fazer esse curso, né? Ele é um curso de 2 anos e meio, mas que ele me ensinou a ter muita disciplina, porque a ideia do curso é fazer os exercícios diariamente. Então, isso me ajudou muito a me autorregular, a até, sabe, você conseguir olhar e falar, não, eu consigo, né? Consigo dar conta de me comprometer e fazer isso. E por mais que fosse difícil ou solitário, às vezes, né, esse caminho, para mim foi muito bom. Eu gostei. Recomendo. Eles continuam ainda existindo nesse mesmo modelo, mandando as cartinhas, né, por correio, você recebendo as palestras. Ou hoje em dia eu acho que eles conseguiram também, eu recebi um e-mail recente, que eles já virtualizaram também, né, o trabalho e tal, enfim. Então, também Que tipo acho de que ferramenta, Manu, eles como fala, mostram, apresentam? eu não falhou um pouco. Que ferramenta?
Que tipo de ferramenta que eles apresentam nesse curso? No curso, ele é um curso de magia, né? Então ele começa desde você entendendo chakras, a meditação, rituais de magia. Então eles são palestras que você recebe com muitas referências de muitos livros, muitas coisas, e é muito legal mesmo, né? Eles pedem que você não compartilhe esse material, não por não poder, você pode ter um estudante companheiro com você, mas alguém que esteja dentro desse curso junto com você, né? Até para. Porque eu acho que são coisas que mexem muito com a gente, né? Para mim, também, uma coisa que eu gosto de falar, que quando eu fui estudar naturopatia, que eu comecei a conhecer os pontos de acupuntura, para mim isso foi uma coisa que eu pensava, gente, como que a gente não sabe disso, né? Como que as pessoas não aprendem isso? Como que a gente tem 360 pontos no corpo e eu só vim saber disso quando eu vim estudar isso, né? E que são ferramentas super simples, né? Então eu acho que essa visão colonialista que a gente tem mesmo e o cristianismo, ele fez a gente acreditar que existe uma forma, né, de viver. Mas o mundo, né, a história não é antes de tudo isso acontecer e que é uma história que é velada, né? Então, para a gente encontrar, a gente tem que cavar muito esse lugar. Então, eu vejo até como um lugar de responsabilidade, né? Porque eu acho que tem muita gente que às vezes acessa esse conteúdo e que buga, né? Buga, fala mesmo. Tá, como é que. Como isso é possível? Então, eles pedem para ter esse cuidado. E acho justo, né? Eles são uma escola. Então, tem que estar matriculado na escola para conseguir ter mais acesso a esse conteúdo. Mas é isso. Então, eles terminam, né? O curso tem desde rituais de exorcismo até você organizar seus chakras, você fazer exercícios de respiração. E eu me sentia muito no mundo de Sofia, recebendo assim as cartinhas por correspondência e fazendo aquelas palestras. E é muito gostoso mesmo você fazê-las antes de dormir. E gostava muito de fazer alguns exercícios de prática de você dormir, meditar, você fazer práticas de. Ai, desculpa, caiu um negócio aqui. Então, eu gosto muito do Colégio dos Magos e quis recomendar. Foi o Sirius, ó, o doguinho aqui. Derrubou o portão. E então é isso, gente. Voltando aqui, né? Depois do barulho. Então, para mim foi muito importante esse curso também, como uma forma de entender as coisas. Vai, galera, tchau. Peraí, gente, que agora os cachorros me. Vai, Sirius, vai. Aí outra coisa, né, que para mim depois eu acabei entrando no curso de naturopatia e também foi um lugar que mexeu muito comigo, né, uma por ter acesso a esses conteúdos todos, né, então desde floral, cristais, organização dos chakras, pontos de acupuntura, repensar, né, a forma como a gente vê a nossa saúde. E que também foi, acho que, uma grande escola. Não posso tirar o money dessa conta, apesar de eu nunca poder deixar de dizer isso, que eu acho que essas ferramentas são muito inacessíveis, né? Que é um lugar ainda, infelizmente, que é acessado por poucas pessoas. Então, e que as coisas são caras, né? Então, você quer acessar um óleo essencial. É super simples, né? Você quer fazer um tratamento com acupuntura. Você vai ter que ter uma grana para fazer esse tratamento. Você não vai poder ir em uma sessão e acabou, né? Não resolve esse problema. Então, e sinto ainda que as escolas alternativas, holísticas, ditas holísticas, ainda estão muito distantes de conseguir realmente modificar a forma como a gente acessa, né? O cuidado e todas essas práticas. Assim como a yoga também, né?
assim como a yoga. Eu sempre tive acesso à yoga, como eu disse para vocês, porque a mãe de uma amiga minha era professora de yoga. Então, eu tive acesso com isso muito cedo, com 15 anos de idade, né? E depois fui fazer cursos de yoga, mas foi super difícil. Sempre que tive que pagar, não existe bolsa de estudos, na maioria dos casos. Muitas vezes, né, mesmo quando eu estudava naturopatia, eu tive que trancar meu curso, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e o que me foi respondido é que eu não estava pronta ainda para fazer o curso, sabe? Então, acho que todo mundo que quer embarcar aí nesse caminho também precisa estar com essa perspectiva crítica, né, sobre o assunto, sobre a gente poder democratizar esse conhecimento e também ter aí cotas sociais para isso acontecer, né? Para esses tratamentos acontecerem, para as pessoas poderem acessar essas ferramentas. Mesmo um tarô, né? Eu estou aqui falando de um tarô, mas um tarô não custa menos de R$ 100, né? Esse tarô aqui, ele foi feito a partir de um catarse, né? Eles fizeram uma ferramenta, um financiamento coletivo. Eles estão agora fazendo os arcanos maiores, né? Que também é um financiamento coletivo, mas mesmo assim está sendo super difícil para eles conseguir publicar, né? E perto de uma editora, né? O livrinho, né? É um livrinho pequenininho, mas muito, muito bom. Acho que muito bem feito, assim, sobre o assunto, uma pesquisa muito bem feita. Mas eu sei que essa mana fez esse tarô narrar, assim, entendeu? Que ela garimpou para que isso acontecesse, que ela pesquisou muito para que isso acontecesse e tentou trazer todas as melhores referências para ele, né? Então, é isso. Eu tô num momento que eu tô assim com esse tarô, assim, love match. Então, também queria falar um pouco sobre astrologia, que também foi uma coisa que me ajudou muito na vida. Um grande amigo, até o Samuel, que vai dar, né, também um curso aqui, também vai estar aí nessa edição. Logo que ele fez o mapa dele, ele veio falar comigo e falar para eu, faz seu mapa também. E realmente foi uma coisa muito transformadora na minha vida, porque me ajudou a me orientar em muitos caminhos. Em muitos caminhos, em muitas direções da minha vida, muitas dúvidas que eu tinha, sabe, ambiguidades profissionais foram resolvidas quando eu fui fazer meu mapa astral. Então, eu recomendo fazer um mapa astral, gente. Recomendo, quem não fez ainda vai fazer. Eu fiz o meu com 28 anos, né? Que as astrólogas falam que é quando a gente vai mesmo, que é esse retorno de Saturno aí. E eu costumo fazer a revolução solar, né? Então, acho que para quem não sabe, todo ano no nosso aniversário você ganha um céu novo. Então, você não só deve comemorar seu aniversário, como o ideal é você olhar qual é o horário da sua revolução solar, né? Que dia que vai ser, que vai cair a hora do seu aniversário, porque às vezes cai um pouquinho um dia antes, algumas horas antes do que você nasceu, e aproveitar para fazer, né, essa celebração, né? Essa celebração do dia que você veio ao mundo e que você está ganhando aí uma nova oportunidade de história. E o que eu gosto de dizer também, que para mim a Revolução Solar é a maior bruxaria da astrologia, né? Porque você pode melhorar a qualidade do seu mapa se você estiver em outro ponto do mundo, né? Porque o céu vai estar diferente. Então, o céu que está aqui hoje está diferente lá na França agora. Então, vão ter questões astrológicas sempre que mudam a partir da sua posição geográfica no globo, né? Então, você pode passar seu aniversário em um lugar que resolve uma questão de saúde sua, por exemplo, né? Então, a Denise, que para mim é minha bruxa-mãe, astróloga, que é uma bruxona, uma mulher que tira tarô há mais de 40 anos, tarô e trabalha com astrologia e manja muito. Ela sempre fala isso, né? Que o aniversário é uma celebração muito importante e que ela consegue, às vezes, né, com alguns clientes dela no mapa astral, resolver questões de saúde que a pessoa não conseguiria, né? Mudando a posição dela que ela tá, geográfica no aniversário. Então,
é muito legal consultar isso e brincar aí com a sua geografia anual. Então, façam a Revolução Solar de vocês. E o mapa, para quem não tem. Então, também, né, não vou falar aqui que eu sou a pessoa mais autônoma do mundo, né? Porque ninguém faz nada sozinho, nem aprende nada sozinho nessa vida, né? E comigo, então, eu tenho essa bruxona aí, que é a Denise, que é minha astróloga. E também acho que tenho a Mãe Natureza, que para mim é sempre uma grande mestra, que eu nunca deixo de escutar os sinais que ela me traz, sabe? Seja quando eu olho para uma abóbora e falo, que vontade de comer abóbora. Eu sei que meu corpo, de alguma forma, está me pedindo aquilo, aquela energia informacional desse alimento, né? Daquela planta. Quanto às vezes eu vou na Mãe de Santo também. Então, também não posso deixar de falar da minha Mãe de Santo, que ela tem um trabalho também mais holístico, assim, mas que também me ajuda com os banhos, com os caminhos, tira um búzios para mim e me ajuda a me orientar também aí na minha jornada, né, gente? Então, também queria falar um pouco para vocês disso das plantas, que eu acho que por si só as plantas já são uma grande aliada, assim, né? E planta eu amplio para né, as coisas que a gente come, para as plantas que a gente se alimenta diariamente delas, para a forma como a gente observa uma flor. E uma coisa que os herveiros, que os raizeiros trazem muito para a gente, os curandeiros, né? É que o que nasce na porta da sua casa é aquilo que você está precisando, né? Então, observar, sempre observar, assim, sabe? Às vezes a gente tem um vasinho em casa. Às vezes você mora num apartamento e tem um vasinho, mas aí começa a nascer uma plantinha diferente ali naquele vaso. Vai consultar, né? Vai consultar para que aquela planta serve, qual é a função medicinal dela, se tem alguma coisa ali, algum nutriente que você está precisando. Então, também acho que seguir isso é um caminho que é bem certeiro. A partir do que a gente já tem, né, gente? Já tem. A gente já é cheio de sensações, de impressões, de instintos. Eu acho que a gente só foi adormecendo eles um pouco. Mas basta a gente, né, criar ferramentas mais atentas, um olhar mais atento, que você vai começar a organizar isso melhor na sua vida, né? Então, acho que todo mundo é bruxinho, né? Que o ser humano é muito bruxinho, né? Os bichos, a natureza, a forma como a gente viveu um dia aqui, né? Nesse mundo, talvez fosse diferente do que é hoje, né? O mundo capitalista foi ensinando a gente, domesticando a gente, né? A diminuir, né, os nossos instintos. Uma coisa que a gente tem muitos estudos hoje em dia sobre a glândula pineal, né, o quanto ela vai ficando calcificada a partir da água que a gente toma, contaminada, e o quanto a gente vai exercitando ela, e isso vai aumentando, né, vai se expandindo, seja a partir, né, do uso de alguma substância, ou da meditação, que seja da respiração, que para mim é a coisa mais simples, né? Você vai conseguindo descalcificar isso a glândula pineal. Então, isso vai te ajudar a ativar melhor seus sentidos também, né? Seu sexto sentido. Também queria falar sobre o Vipassana, que para quem nunca foi também e não conhece ainda, é um retiro de silêncio, que para mim é um lugar onde eu vou para me cuidar, para me recolher um pouco, né, da sociedade, para me alimentar melhor e para respirar um ar melhor e colocar minha cabeça no lugar. Eu gosto muito da técnica do Vipassana, porque ela não é uma doutrina religiosa. Eu mesma, quando fui a primeira vez, eu achava que era uma doutrina budista, né? Mas eles não se propõem a ser uma religião. E eu acho isso muito interessante também. E o Goenka, né, que foi
precursor da técnica atual e de como ela é usada nesses centros, né, do Vipassana, ele tinha essa visão, né, de que tinha que ser simples, que ao transformar numa religião, a gente fez com que as pessoas não meditassem, com que as pessoas não sentassem a bundinha delas e falassem, bom, agora é hora de, né? Eu senti meu ar entrar e sair. Então, o Vipassana é uma técnica simples, que você não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só sentar e respirar. Então, também eu sinto que é um dos poucos lugares no mundo, né, que se você não tiver como oferecer, né, recursos, não é essa a ideia é que funcione a partir de doações, né, o centro funciona a partir de doações e voluntariado, mas se você não tiver condições, isso não é um impedimento para você estar lá. E isso eu acho sensacional, assim, eu acho meio anárquico sobre o Vipassana, e realmente tem muitas pessoas ali que têm dinheiro, que têm condições, né? E para além da gente contribuir financeiramente, que é muito importante, sim, com o espaço, é muito importante a gente também doar a nossa energia, né? A gente sentar lá e oferecer, né, o nosso serviço para que outras pessoas possam sentar e receber esse cuidado também, né? Saber que elas têm um espaço para se cuidar. Então, também é um lugar que para mim é uma casinha mãe, assim, né? De reconexão. Então, eu queria saber de vocês também, gente. Agora. Queria que vocês se apresentassem, me contassem um pouco por que vieram, se tem alguma pergunta especial para fazer, e depois, no segundo momento, depois de conhecer um pouquinho vocês, eu queria falar sobre o tarô, contar um pouquinho assim sobre a visão do tarô, a história do tarô e como ela foi uma ferramenta feita, né, para a humanidade, pela humanidade para a humanidade. Então é isso. Vão me contar um pouco de vocês? Vocês estão aí, gente? Bom, boa noite. Nossa, Fê. Aí. Eba! Eva. Bora, pode ir, quem quiser, ou eu posso ir também. Mas, enfim, boa noite. Me chamo Gustavo. Muito bom estar com vocês, levando esse papo. Muito interessante, né? A história. E eu quero saber depois também sobre a história do tarô e tal. Tenho 22 anos e quero também saber de vocês, como é que é o processo espiritual de vocês. E para mim, brevemente falando assim, quando eu era criança, eu ia para a igreja com a minha mãe, aí eu já fiz até parte do canto lá e tal, era bem legal. Aí depois eu comecei a morar sozinho, fui para Umbanda, passei a conhecer coisas legais, aí hoje em dia eu fico em casa, mais falando com a minha namorada sobre espiritualidade, sobre Deus, e ler um pouco da Bíblia. Então, tipo, escutar, né? História que nem a Manuela, é muito interessante saber tipo, como que existe uma vasta tipo de conhecimento diferente que a gente pode pesquisar, né? E que é necessário pesquisar para o nosso crescimento espiritual. Mas é isso. Olá, então, boa noite. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou agricultora urbana e tenho um vínculo assim bastante
grande com o plantio, com as plantas, né? E essa parte é muito interessante, né? Dessa alimentação também, que quando a gente começa a se dedicar a cultivar, a gente também muda muito a nossa alimentação. Então, a ligação também dessa alimentação à base de plantas com a saúde, enfim, e esse equilíbrio também mais emocional, espiritual, que é tão almejado. Acho que é um pouco por aí que eu estou por aqui para ir trocando e conhecendo também um pouco mais. Agradeço a oportunidade. Viu? Olá, tudo bem? Eu tô com o vídeo fechado, não dá para eu abrir aqui agora, mas, é, bom, eu me chamo Roberta e o que eu posso dizer é que eu estou no final do meu doutorado em educação. Ahn, eu tô morando em Montreal e, na verdade, a minha relação com a espiritualidade, ela mudou muito, sobretudo enquanto imigrante, assim, eu acho que deu uma invertida curiosa, assim, é, quando a gente pensa, por exemplo, em raiz, né, do que tudo que eu começou a voltar, eu acho que eu comecei a me sentir muito mais brasileira depois que eu saí do Brasil. E, e todas essas questões, por exemplo, com relação à interseccionalidade, ficou muito presente para mim. E, e também na minha história, assim, né, coisas que ficaram para trás, por exemplo, que a minha avó ensinou, ou tentou ensinar até então, por exemplo, que ela era benzedeira, por exemplo, e aí eu acho que, e tem muita coisa que a gente não tem acesso aqui fácil, né, É, então, por exemplo, um terreiro sabe, tem muita coisa que é muito difícil acessar, né, é nosso, e então, essa questão da autonomia também acaba virando uma necessidade também, até certo ponto, é, por diversos motivos, mas também por esse, assim. Então, eu acho que... E, por outro lado, eu acho que eu tenho uma coisa com sentir que quando tem um mestre, essa ideia de mestre, externo, né? Externo, eu acho que eu consigo me convencer mais a fazer algumas coisas do tipo, por exemplo, manter uma prática de meditação, ou de, né? Você estava falando de tarô, e eu lembro que eu ganhei um tarô quando eu era mais jovem, mas eu não sabia muito o que fazer com ele, e eu deixei ali. E daí a pessoa que me deu pediu de volta. Falou: Você não tá usando, me dá, então que eu vou fazer alguma coisa melhor com ele. E eu acho que o que mais me marcou foi o fato da pessoa ter pedido de volta, né? E eu fiquei pensando nessa questão, assim, enfim, todas as coisas que foram, a gente vai construindo com o tempo, e ao mesmo tempo, o quanto dessa, enfim, o que que é autônomo, o que não é, o quanto um mestre externo ajuda ou atrapalha, ou quando ele nem sequer existe. E, enfim, então todas essas questões para mim, assim, meio transversais, assim, essas conversas são interessantes e, enfim, acho que eu já falei demais, mas era só para contextualizar um pouquinho e, por enquanto, eu não tenho pergunta nenhuma, mas só ouvindo e compartilhando. Obrigada. Tem mais o Du, tava tentando falar. Ah, tá sem. A, a Ana agora tá com áudio. Du, não sei porque você tá sem áudio. Ana quer falar?
Eu acho que o Du não consegue falar mesmo. Ah, conectando o áudio. Conectou, Du. E aí, gente? Eu tava tentando falar, né? Como é que a gente tá? Gente, os cachorros aqui causando. Talvez as pessoas que não conseguem se conectar possam escrever no chat mesmo, enquanto. Bom, então eu vou seguir, tá? Tudo bem? Queria ouvir vocês. Tudo bem. Tá ruim a conexão, né? Nem todo mundo se sente confortável em falar, então também é isso, tá? Só um pedidinho, mas tudo bem. Então, gente, acho que eu queria falar um pouquinho sobre o tarô para vocês, né? Para mim, o tarô é uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que eu não costumo. Eu tiro o tarô, né, para as pessoas, mas eu não uso ele como uma profissão, né? Como uma forma de ganhar dinheiro na minha vida. Eu gosto mesmo de abrir o tarô para as pessoas e pensar sobre esse trabalho com o nosso inconsciente, né? Então, o tarô ele tem muitos mistérios em torno a como ele surgiu, né? Mas uma das teorias, assim, que eu gosto de acreditar, ele que é uma ferramenta que foi feita pela humanidade para a humanidade, né? A partir de arquétipos da humanidade, do ser humano, de lições que a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada de vida, né? E então, hoje em dia, um tarô completo, ele tem os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Os arcanos maiores são essas 22 cartas, que são os 22 níveis da consciência humana, que começa a partir da jornada do louco, que tradicionalmente no tarô, o louco é representado como o bobo da corte, né? Então, ele era representado dessa forma em alguns tarôs clássicos, né? E depois a gente tem os arcanos menores, que são as cartas normais do baralho, né? Com os naipes do baralho. Então, as, paus, desculpa, ouros, paus, copas e espadas. E as cartas da corte, né? Rei, rainha, cavaleiro. E então, um tarô completo, ele tem toda essa estrutura. E o baralho do tarô, né, o baralho normal, ele ainda guarda esse mistério, apesar de ter acabado virando um jogo, né, normal. Mas todo tarô todo baralho tem o Coringa, né? E o Coringa é exatamente essa representação do bobo da corte. E se, né, no tarô tradicional, nos arcanos maiores, que são essa viagem do louco a partir da busca, da nossa busca enquanto ser humano pelo conhecimento e pelas transformações da vida, o louco é tido como a carta zero, né? Que é esse bobo da corte aí. E sempre que a gente aprende uma lição,
a gente começa a aprender lições novas, né? A gente nunca deixa de aprender na vida. A gente está sempre aprendendo, trocando, e horas a gente, né, fala, nossa, tô vivendo aqui uma coisa completamente nova. Então, estar vivo é uma experiência também de aprendizado eterna, né? E a hora que a gente passa por todos esses ensinamentos, a gente volta a ser louco. Então, por isso é a carta zero no tarô, né? Porque ele é o começo de uma jornada. E quando essa jornada termina, a gente volta para ela. Então, por isso que a gente costuma dizer que o tarô está inteiro representado lá no baralho, né? Porque a gente tem o Coringa, que é essa representação do louco, que foi quem ficou lá. Então, no fundo, estão todas as cartas do tarô ali, escondidinhas nas entrelinhas, mas estão. Então, os arcanos maiores, a gente joga, né, um jogo com os arcanos maiores para entender alguma situação ou para buscar algum conselho na nossa vida. E quando a gente tem um baralho completo de tarô com os arcanos menores também, é uma forma da gente entender o que está ali nas miudezas do caminho mesmo, né? Então, ser mais detalhado. Então, as cartas de copas representam as nossas emoções, né? As cartas de paus, a nossa espiritualidade. As cartas de ouro, tudo que é matéria, tudo que representa, né, a vida terrena. E as cartas de espada, a nossa mente. Então, quando a gente tem um tarô, um baralho completo de tarô, a gente consegue entender, né? O que tá ali de desequilíbrio? São as questões de mentais. Ou são questões mais ligadas, né, ao seu espiritual, ao seu emocional. Então, por isso que é muito interessante a gente ter um baralho inteiro de tarô, né? Mas com um tarozinho, os arcanos maiores, só já a gente já consegue jogar. Bom? Então, como eu contei para vocês, o tarô se trata sobre toda a jornada do louco, né? Em busca desses ensinamentos. Aqui no tarô de Ala, vocês conseguem ver, né? Essa é a representação dele. É uma menininha preta, brasileira, indo para a escola. E ela está começando essa jornada, né? Em busca do conhecimento. E no tarô, o louco é sempre representado com um cachorro junto, né? E o louco tá sempre com uma mochilinha ou com uma trouxinha, né? Que isso significa a bagagem que ele já leva, porque ninguém não leva bagagem, né? A gente já é cheio de coisas o tempo todo. Então, eu gosto muito dessa representação aqui, porque vem se tratar dessa menina preta negando esse destino, né? De não acesso e indo em busca do conhecimento dela. Vou mostrar mais uma outra carta para vocês, que é a carta do carro. Vocês conseguem ver essa mana aqui, andando de bicicleta na cidade. E o carro fala sobre as nossas conduções na vida, né? Sobre ter domínio do que a gente está conduzindo na vida, sobre o momento onde a gente percebe que a gente pode ter domínio sobre o nosso próprio caminho. E eu gosto muito de uma mulher de bicicleta, porque pra gente, bom, gente que... Eu não moro mais em São Paulo, né, gente? Mas eu que já fui moradora de São Paulo, ciclista, e antes de ter ciclovia, a gente sabe quantas batalhas foram, né, para ser esse corpo presente, né? Só um minuto. Aqui, agora sim. Não, gente. Peraí, só um minuto. Vai. Os dois. Vai, Mari. E
Outra carta que eu acho que eles foram muito... Ah, que é muito linda essa aqui, ó. Conseguem ver o mundo. Uma mão cheia de sementes. Então, aqui tem uma semente de guaraná, de sucupira. Peraí, rapidinho, gente. Gente, desculpa. Então, a gente tem aqui uma semente de castanha de caju. Uma sementinha de urucum, olho de boi, mamona, feijão e uma sucupira. A carta do mundo, ela fala pra gente do momento onde ela é a última carta do tarô, né? Os arcanos maiores. E ela fala de quando a gente tá assim com todas as ferramentas, com todos os elementos na nossa mão, né? Para conseguir construir o nosso caminho. Onde a gente já aprendeu todas as lições aqui, né? Tá lá na última etapa da lição. E ter o domínio das sementes, conhecimento das sementes é muito importante, né, gente? Sem semente não tem vida, né? Então, eu acho lindo. Na carta da torre, foi escolhida essa carta aqui como uma representação simbólica então, dos povos indígenas ali no Congresso, né? Flechando o Congresso. E a carta da torre fala sobre situações que não podem continuar mais, né? Que estão decadentes, que precisam mudar, se transformar. Então, normalmente, no tarô mitológico, ela é representada pelo mito do Minotauro, né? Que fica preso numa ilha. E eu achei muito interessante, assim, essa ressignificação dessa carta também, sobre o que a gente vive aqui na América Latina, né, gente? E principalmente aqui no Brasil. Eu, enquanto uma mulher negra, parda, preta, às vezes, né, até brinco que sou vira-lata caramelo, e que reconheço, né, toda a luta aí do movimento negro por igualdade e equidade no Brasil. Mas eu sinto muito pelo que acontece ainda com os povos aqui da nossa terra, né? Com os povos indígenas, que para eles esse processo nunca acabou, nunca acabou. É muita treta, né? Não que tenha acabado pra gente também, né? Para o povo do qual eu me sinto pertencente. Mas a gente precisa olhar para isso com mais indignação, né? Do que a gente olha. Porque olha o que aconteceu essa semana, né? Imagino que vocês tenham visto o que aconteceu lá na Bahia. Mais um massacre indígena, né? Então, até quando a gente vai admitir que isso aconteça com os povos tradicionais daqui, dessa terra, né? Com uma riqueza tão grande de conhecimento, de sabedoria, de medicina, né? Que muitos de nós nos bebemos, que muitos de nós usamos. E então, acho muito importante essa carta aqui. Continuando a carta do Sol, que é o momento da clareza das nossas ideias, das certezas dos caminhos. Eu tenho um cacique aqui. A sacerdotisa aqui é representada como a Maria Firmina, mulher que teve muito conhecimento sobre os cogumelos, né? Que difundiu a medicina dos cogumelos. E a sacerdotisa representa a nossa anciã, né? A nossa ancestral, a mulher de sabedoria, a mulher sábia, né? Que detém os conhecimentos, dos mistérios.
Eu também gosto muito dessa carta. A Imperatriz, que é representada como a Elza Soares aqui, e que a Imperatriz, né, é uma mulher que representa, né, essa força que é conectada com a terra, com a natureza, com a beleza, com o estar encarnado na terra, né? Com todas as coisas que estão encarnadas nessa terra também para a gente desfrutar. Eu sinto que às vezes a religião tenta controlar a gente, né? Eu tenho muita dificuldade com doutrina, como eu já falei para vocês. Porque eu acho que o paraíso é na terra, gente. Assim, na boa. Eu até acredito que, né, que a existência não seja só isso. Mas é muita diversidade, cara. É muita abundância, é muita fartura, né? A terra. Se você não gosta de água salgada, tem água doce. Se você não gosta do rio, você tem meu lago. Se você não gosta de lago, tem a água da chuva. Se você não gosta de banana, tem frutado conde. Se você não gosta de frutado conde, né? Tem jambolã. Então, é muita diversidade, é muita fartura essa terra, é muito mecanismo de cuidado, de autorregulação. O que estraga é o capitalismo. Para mim, sim, né? A gente era para ter uma vida bem melhor aqui nesse planetinha, né? Mas infelizmente não é assim. Então, também queria mostrar mais uma outra carta para vocês, que é a carta do Imperador, que aqui foi representada como um rei destronado e destronado pela natureza. Porque, afinal de contas, a natureza não tem rei, né, gente? Que, assim, uma coisa para mim, enquanto ambientalista, porque, primeiramente, eu sou ambientalista, ativista ambientalista, né? Que me deixa muito confortável é que, assim, cagado o planeta, né? Tá cagado, o ser humano não tá cagado aí no planeta Terra. Mas a natureza é mais forte que tudo isso, né? É um espirrinho dela e acabou, né, para a humanidade. Então, a gente acho que, né, vem de uma geração de pessoas agora que passou por um impacto muito grande, né, que foi a pandemia. Que para mim a pandemia, além de uma crise sanitária, é uma crise ambiental, né, muito grande e que a gente ainda não tem dimensões do efeito que isso provocou na gente, né, na nossa mente, na nossa rotina. Mas que é olhar para a natureza, né? Precisando se autorregular também diante de tudo isso. Então, o que para mim me choca muito ainda é pensar, gente, depois dessa pandemia, de tudo que a gente passou, a gente está em guerra no mundo. E não é em só um lugar. A gente tem várias guerras acontecendo, sejam guerras silenciosas e violentas aqui na América Latina, né? Ou em outros lugares do mundo, né? Então, o ser humano. Tinha um meme na pandemia que eu achava muito bom, que a galera falava, né, que a gente, no começo da pandemia, falava que a humanidade já evolui muito com o coronavírus. E no segundo ano de pandemia, a gente aprendeu, né, que o vírus evolui e a humanidade. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo nesse planeta? Mas eu sigo firme e forte, que nem de leve. Esse planetinha. E por último, queria finalizar aqui, né, com a última cartinha que eu quero mostrar para vocês, que é a carta do Hierophante, que é representada como um preto velho, que é um homem sábio, né? E diferente do rei ali que precisa ser destronado, né? Esse homem é um homem que é espiritualizado e sabe, né, dos saberes da terra, sabe da importância, né, de
exercitar uma outra existência, né? De dominar a espiritualidade diante da matéria também. Então, acho que é isso. Poderia falar mais das Não, outras. Oi. eu, eu Tá, queria, eu queria fazer uma pergunta para você. claro. Quando você tira esse jogo de tarô, assim, com todas essas cartas que têm um significado muito brasileiro, né? Aham. Muito de um contexto específico, né, e tal. Como é que você leva essa interpretação também desses significados dessas imagens na hora que você está fazendo o jogo? Como que eu não entendi o final da Se pergunta. você, se você leva esse significado dessas imagens, o que elas significam para a gente, para você, você leva isso na hora do jogo, assim. Sim, sim, a ideia desse tarô é fazer isso, né? Inclusive, a ideia da Mariana Pio, que foi, ela tem até uma cartinha, gente, para ela, olha que graça. Temos a Mariana aqui, que foi quem criou aqui esse tarô. Ela tem exatamente essa ideia, né? Então, a gente tem primeiro o guia aqui na frente com a interpretação clássica do tarô, né? Sobre as cartas, Hum, de como se pensa, a referência dessas cartas e o que elas representam. E depois, no fundo, ela tem o guia de referência contextualizando, né? Então, contextualizando o que ela quis trazer aqui dentro dessa perspectiva dela do tarô e dessas imagens. Então, tem outras imagens também, mas eu acho que vale depois vocês entrarem mesmo na página do Tarô de Ala, no Instagram, porque tem representações muito lindas, ó, Carta da Morte, o Eremita, um cangaceiro. Então, acho que ela tentou muito buscar essa representação aqui da América Latina diante de figuras que são sempre representadas com a mitologia europeia, né? Porque eu acho que essa que é a grande questão, né? Que foi o que eu falei lá no começo, Bru. Para mim, essa busca com o tarô, né? Eu tenho um tarô que eu amo ele, que é o tarô da criança interior, que é meu tarô completo. Mas um dia eu olhei para esse tarô, gente, eu tenho a imagem de uma pessoa preta, né? Nenhuma outra pessoa que represente, que traga representatividade sem ser a visão de beleza europeia, né? E para mim, eu comecei a entrar em crise com aquilo. Aí eu fui comprar um tarô dos orixás. Aí quando eu comprei um tarô dos orixás, ele era mais problemático ainda, porque o tarô dos orixás se propunha, né, ser um tarô dos orixás. E aí quando você pega o tarô dos orixás, gente, é um horror, né? Esse aí que é o tal do Zora aqui que chama. É terrível. Eu, assim, não sei se alguém joga esse tarô, né? Se joga essa bomba para alguém no meio da aula, se alguém tem contato com esse tarô. Mas, para mim, eram figuras extremamente, né, violentas com o povo negro. E as imagens ou eram super embranquecidas, né? E, então, todo mundo conhece a imagem branca, né? Clássica, que é usada no Brasil. Então, essas representações, né? E as poucas figuras negras que tinham, então era o Xum e o Ogum, que estavam representados sem papéis pesados da representatividade do povo negro, né? Eram representados de maneira hipersexualizada. Hiper, né? Então, para mim, eu comecei a olhar para isso como muito problemático. E eu falei, meu, gente, agora, o que eu vou fazer, né? Que a gente é do povo que problematiza tudo, né? Tem esse probleminha aí. Tudo e que bom, né? Que a gente problematiza tudo e consegue olhar para esse mundo e falar, meu, o negócio tá feio, né? Então, para mim começou a ser um problema, porque eu amo o tarô, é uma ferramenta que me ajuda muito, mas que não fazia mais sentido eu, com o processo que eu estava vivendo também na minha vida,
usar dele mais, né? Daqueles baralhos. Então, hoje eu tô só jogando com esses arcanos maiores aqui desse tarô. E tô aguardando ansiosamente a ficar pronto os arcanos menores do tarô de Alan, que eles estão fazendo os arcanos menores, gente. E tá muito bonitinho também. Porque eu sinto, assim, Bruno, que a gente precisa falar disso para as pessoas, né? Que as práticas decoloniais a gente tem que ficar enchendo o saco das pessoas o tempo todo. Então, para além, né, de jogar esse tarô, então eu tenho levado ele em todos os lugares. Eu vou fazer uma feira e vender esse cosmético, eu levo o tarô, põe na mesa, porque as pessoas pegam, elas querem ver. E aí eu posso conversar com elas sobre esse assunto. Então ele está sendo uma porta para mim, para olhar também para as nossas questões aqui na América Latina, e poder debater isso com as pessoas. E para além disso, eu acho que, para mim, né, é muito importante um posicionamento político diante da espiritualidade também, né? Porque, gente, é cada história, né, que a gente escuta, não é uma, não é duas, não é três histórias, né, de mestres abusivos, de mestres que abusam sexualmente, né, dos discípulos, de mestres que estão, né, fora de si e trazem ideias muito absurdas para as pessoas. E esse tarot tem buscado, né, essa coerência. Para mim, eu vejo que é uma ferramenta que tem buscado essa coerência. Então, ó, bonitinha essa aqui também. Essa aqui eu também esqueci de mostrar para você. Com as bandeiras todas, né, representando a nossa diversidade. Olhar para a diversidade. Não dá mais, né, para a gente olhar para um olhar binário sobre as coisas. Né? Não dá para a gente olhar com um olhar colonialista sobre as coisas. Não dá para pessoas pretas serem representadas, né, em papéis que degradam a nossa autoimagem. A gente precisa olhar. Essa aqui é uma carta que eu gosto muito também, ó, enforcada. Que é a queda, né? Que é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. A queda de estruturas de poder. Cara, que história é essa da gente ficar, homenageando torturador? Então, eu acho que ele, além de provocativo, né, ele é fundamental para esse momento que a gente vive. Eu vejo esse tarô, para mim, como ele foi, assim, um acalanto no meu coração. Então, é isso. Eu fico fazendo essa e problematizando tudo ainda. Mas, lógico que é isso, né? O tarô se segue a partir de uma referência simbólica, arquetípica, de uma linguagem universal, que vai trazer essa representação também nessa carta, né? Então, a gente também está seguindo e olhando para isso. Quando a gente pensa, porque o tarô é uma coisa que ele sempre diz, né? Em todas as literaturas que eu já estudei até hoje, ele fala pra gente que ele não é bom nem mal, né? Sair dessa ideia maniqueísta do mundo. Ah, que a carta, porque você tem a carta do diabo, aí todo mundo fala, meu, diabo. Saiu o diabo pra mim no tarô, e agora? Tipo, o diabo tá representando a matéria, né? Tudo que é terreno, não tem nada demais, tá todo mundo encarnado, não tá? Então, é terreno. A gente faz parte disso. Né? Quais são os seus vícios? Quais são suas paixões? Quais são os seus movimentos que te fazem, né, ficar preso, aprisionado em algumas coisas? Mas também é isso, viver é bom, né? Tá aqui a gente gosta, né? Tomar um vinho, desfrutar do nosso corpo, da nossa carne, de estar encarnado, dos prazeres que envolvem estar encarnado, né? E o imperador mesmo, né? No tarô clássico, ele pode representar um movimento do masculino diante da ação, mas ele também pode representar o macho doidão que tá fazendo cagada só, né? Que tá fazendo as coisas sem cuidado. Então, acho que quando ela olha aqui, né, e bota assim esse império caído, né, que a natureza não tem imperador, ela tá falando sobre isso, né? Ela tá falando sobre isso. E até cutucando, né? Esse masculino aí desgovernado que a gente tá vivendo, gente. Que precisa, se autorregular, né?
Então, o tarot sempre trabalha com essa perspectiva, né? Com a dualidade das coisas. Que nada é só uma coisa ou outra. Todas as cartas são boas, com isso tudo vai depender do seu jogo. E o jogo é uma sequência, né? Mas, para mim, em geral, ela é muito generosa. O tarô é uma ferramenta muito generosa. Uma ferramenta muito generosa e que ajuda a conversar com o que está aqui de fundo, o que a gente nem está percebendo, às vezes. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas a encontrar mapas a partir do que está aqui, ó, no nosso campo energético. Muito bom. Essa percepção é muito sutil, né? E que vai para a matéria ali, né, do desenho também, da imagem. Sim, sim. Gente, eu acho que, bom, é isso que eu queria falar para vocês hoje, que eu pensei em trazer para esse encontro. E aí, queria saber de vocês, se vocês têm perguntas, se vocês querem falar mais sobre alguma coisa, que eu conte melhor sobre alguma carta. Ou sobre alguma outra experiência que vocês queiram compartilhar, que faça sentido para vocês. Como tá aí, galera? Talvez a gente possa fechar, então. Ai, olha, mostra. Ah, esse tarô não tem a Rainha de Espadas ainda. Porque eles estão fazendo os arcanos menores ainda. Então, estão lá, gente. Estão lá saindo. Entra na página deles no Instagram, Tarô de Ala. E aí tem lá, eles vão mostrando as criações, gente. Tá ficando muito lindo. Tipo, o As de Copas é um filtro de barro. É muito lindo. Sabe? Eles têm tentado, assim, trazer realmente uma representação muito simbólica, assim, sobre a gente. Entra lá, Ana. Entra lá, é bem lindo. É bem lindo, assim. Eles estão muito dedicados a esse projeto. Mas tá devagar, né, gente? Porque é isso. Publicar autonomamente com esse assunto no Brasil, gente, ó, precisa ter muita sagacidade, né? Muita sagacidade, porque tem assuntos que não são convenientes, né? Mais fácil você fazer um tarô dos orixá fascista do que você pensar em algo que olhe para a diversidade, que atende às necessidades. Sim, para. Que chato. Aqui, ó, em aula. É porque aquilo que você estava falando também, né? Muitas vezes essas coisas elas não são, elas não vêm de um lugar de acessibilidade, né? E elas não vêm de um lugar, elas vêm de um lugar de poder muitas vezes, né? E aí Sim, a gente se apropriar, né, novamente dessas ferramentas é, é também o processo, né, de descolonização, né, para poder e isso de uma forma autônoma, coletivamente também, né? sim. Né, para além disso, né, a gente conseguir olhar para essas figuras e se descolonizar, né? Eu tenho visto como muito importante olhar para os processos decoloniais nesse momento, né? A gente entender a história do Brasil, história cultural, história de formação do Brasil e da América Latina e do mundo, né? Para além disso, não é só a nossa história aqui, mas as visões que a gente tem sobre o mundo e como a gente entendeu as coisas até pouco tempo atrás, né, gente?
A gente não está falando de um conteúdo que é acessível para todo mundo mesmo, né? Isso aqui que a gente está falando, né? Sobre decolonialidade, interseccionalidade, tipo, sobre autonomia e espiritualidade. Isso é muito transgressor para essa sociedade que a gente vive, né? Ainda está muito longe do conhecimento popular, né? Do que está aí sendo acessado pelas pessoas que estão lá, meu, fazendo leitura filosófica da sociedade a partir do Big Brother. Né? O negócio tá complicado. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, mas estamos aqui na resistência. E até, né, para mim, vir falar de espiritualidade realmente, né, não é o meu tema principal de assunto na vida. Eu gosto de falar de planta muito. Mas é isso, né? É só a gente olhar para o conhecimento popular de planta medicinal no Brasil, né? Então, se a gente quer começar a problematizar o negócio, a gente pode olhar para as plantas que são aceitas pela farmacopeia brasileira. Quantas são brasileiras? Né? Pouquíssimas. É ridículo. A gente só aceita a planta europeia. Praticamente na farmacopeia brasileira. Não tem sentido nenhum isso, né? Mas o quanto não é interessante ter estudos científicos sobre isso, o quanto não é interessante que as pessoas tenham acesso a plantas para práticas de saúde, práticas integrativas de saúde, né? Melhor você dar remédio de pirona R$ 2 na farmácia. De pirona custa R$ 2 na farmácia, gente. Eu já passei por uma farmácia R$ 2 o remédio. Né? Então, vai comprar um chá de camomila que não seja adulterado. É muito mais caro do que R$ 2, né? Então, isso porque a gente tá falando de um chá de camomila que é uma planta europeia, então vai achar uma sucupira. Você acha lá na Bom Chá, né? Então, aqui, quando eu acho que ela vem, né, nessa pesquisa, por exemplo, na Carta do Mundo, que ela coloca essas sementes todas nossas aqui, né? Guaraná, sucupira, caju, né? Olho de boi. Ela tá tentando olhar para isso. A mamona, que é uma planta africana, urucum, né? Uma planta nossa aqui. Ela também está tentando agregar um pouco outros conhecimentos, os conhecimentos que também vieram a partir desses povos que foram trazidos para cá. Né? E como a amiga acabou de falar agora, a gente precisa ampliar para o nosso olhar para o que é ciência mesmo, né? A ciência, ela precisa se abrir, mesmo porque a ciência, quando a gente fala de planta medicinal, ela se bebe primeiro do conhecimento popular. A partir daí que ela vai fazer uma análise científica, né, de uma planta. Pô, aquele povo usa aquela planta, então vamos fazer, né, um estudo científico para ver se essa planta tem esse efeito. E normalmente tem, né? E normalmente tem. E quantas histórias a gente não tem da ciência de isolar um princípio ativo de uma planta e não funcionar? Porque a planta é um fitocomplexo, né? Ela precisa de todo aquele fitocomplexo para funcionar uma propriedade terapêutica da planta, né? Então a ciência precisa abrir o coraçãozinho dela. Acho que algumas coisas estão melhores, né? Hoje em dia já tem pessoas aí na academia que dão aula por notório saber. Isso é incrível, né? Que uma pessoa com um conhecimento popular, um conhecimento prático sobre o assunto, dê aula com notório saber. A gente, né? Eu gosto muito de um professor lá da Amazônia, que é o Moacir Biondo, e que ele faz esse trabalho de levar o conhecimento de uma comunidade tradicional para outra. E o Moacir, ele dá aula na Faculdade de Medicina, de planta medicinal, por notório saber. Né? Então, ele é um bom exemplo sobre isso. Ele tem um programa no YouTube que chama Paisagens do Conhecimento. É muito legal. E ele vai construindo esse conhecimento a partir do saber popular e até chegar na academia, né? Então, a academia e saber popular precisam trabalhar junto, gente. Só que é isso, né? Às vezes a gente está distante.
Mas não desistimos, né? Sigo sempre na resistência, na terra, é mais forte do que tudo isso. E generosa, entendeu? E generosa. E que, enfim, aqui umas gerações, né? Quem sabe? Porque se não melhorar, vai acabar, né? É assim. Se não melhorar, a gente está na crise ambiental, né? Então, assim, ou a gente melhora agora, ou adeus, humanidade. Ou muda ou muda. É tipo isso. E aí, meus queridos, vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Compartilhar? Eu gostaria de agradecer, assim, a sua fala e a sua presença, assim, sabe? Tão sorridente, tão simpática, porque a gente falando de tanta dureza, né? Tanta coisa difícil, que a vida tá difícil e a vida é difícil, na verdade, né? Mas permanecer com o sorriso, com a perspectiva, né, de encontro, de compartilhar, né, isso é extremamente importante. Essa união afro-indígena, eu acho que é uma coisa assim politicamente muito interessante, muito importante que aconteça, né? E outras coisas também, esse acesso às plantas, essa coisa do rosmarim, né? Todo mundo conhece o alecrim, né? Mas Né? não conhece outros, né? E é essa sobreposição mesmo, né? Sim. Da cultura europeia sempre, né? Mas enfim, temos aí o aça-peixe, né? Que nem todo, que é um exemplo no mundo das não convencionais, né? Todo mundo conhece o peixinho da horta, o lambari da horta, que é europeu, que não floresce aqui, né? Não completa o ciclo. E o aça-peixe, que é uma pioneira aí que em qualquer terreno baldio tem, e que dá para fazer o mesmo preparo, que fica bem parecido, tem nutricionalmente também muito parecido. Poucas pessoas conhecem, então é complicado, mas é a possibilidade também de você conhecer tudo isso. Sim. Eu achei esse tarô maravilhoso, menina, cada carta linda, achei assim lindíssimo, maravilhoso, e essa perspectiva também, né, anti-europeu, essa descentralização dessa cultura que é tão necessária e tem que passar por todos os vieses, né? Que acho isso muito importante. Eu agradeço, viu? Foi muito joia a fala. Ah, gente. Obrigada também, viu, pela partilha, pelo espaço para me escutar. Vim aqui me escutar de sábado à noite. Eu sou assim, meio catastrófica e feliz, né? Porque o que vai fazer? Eu gosto muito de estar viva. Eu gosto muito de estar viva e gosto muito da natureza. E é isso, a natureza tá aí. O resto, a gente vai, né? A gente vai. Doido? E... Mas a natureza fica, né? Ela fica, então. Mas é isso, gente. A gente precisa saber mais das plantas, conhecer os milhos coloridos, diversos, né? E assim, acho que a gente vai, acho que é muito forte. Deixa eu defender um pouco a humanidade aqui. Mas acho que é uma possibilidade de, né? Como o Krenak fala, eu acho o Krenak maravilhoso nisso, né? Para os povos indígenas, o fim do mundo já aconteceu há 500 anos atrás, é mais de 500, né?
Porque quando os europeus chegaram aqui, foi o final do mundo deles, né? Dos povos que estavam vivendo aqui. Então, a gente também tem que pensar essa dialética de que final do mundo para quem aí? Qual é essa humanidade que vai findar aí, né? Como que tudo isso vai acontecer? Que final do mundo é esse, né? Né? Só para mexer um pouco com essa história. Sim. Maravilhoso mesmo, Krenak, né, gente? Que bom a gente poder se contemporânea essa pessoa, né? A esse tempo. Eu gosto muito, gente, da Bell Muito Hooks, bem. mudando, Ah, assim, de também. mas eu Muito gosto bom. muito da Bell Hooks e eu tô até com o PDF do livro, eu posso compartilhar com a Bruna, para ela compartilhar com vocês o Tudo sobre o Amor. E é um livro muito lindo sobre ressignificar a nossa visão de amor. A nossa visão de amor, a nossa visão de sociedade. E é isso, sabe? É isso. A gente precisa também olhar de forma mais generosa, né, para a vida. Olhar de forma mais. Amor pela natureza, em primeiro lugar, né? Os coração verde, né? O povo do coração Amor verde. próprio também, né? Acho o amor próprio também muito importante, né? Sim, É, é a primeira fonte, né? É Sim. o primeiro lugar de organização mesmo. E, É. gente, ó, fica um convite para vocês. Eu agora moro no mar. Aqui, quando quiserem vir aqui para Monteiro, tá? Estão convidados todos. Monteiro. Para a gente se organizar. Se um dia quiserem fazer um encontro presencial aqui, para a gente se cuidar, trocar, abrir tarô, conversar, trocar planta, plantar, tomar um banho de cachoeira, tá? Então, estou por aqui, na roça. Saí de São Paulo vai fazer um ano e estou muito feliz. Vou ainda ai, muito para São Paulo, porque eu continuo trabalhando com reflorestamento e agricultura urbana também. Mas os dias que eu tô na roça é uma beleza. E em São Paulo também, que eu também vou plantar floresta, é bom. E quando quiserem também, a gente tá com um projeto de reflorestamento, tá? De Mata Atlântica e Cerrado Paulista, nos céus, em São Paulo, que chama Formigas de Imbaúba. E a gente tem feito muitos plantios de árvores frutíferas. Essa semana a gente começou a fazer o plantio de florestas de alimento também. E sempre tem vários mutirões, então também quem tá, eu não sei aonde está cada um, né, nesse momento, mas quem quiser também colar algum dia aí no mutirão de plantio, plantar junto, se conectar um pouco com a terra, tá convidadíssimo, tá? como chama o coletivo? Formigas de Imbaúba. Nossa, Na Formigas Formiga de de Imbaúba. Imbaúba demais, gente. Sigam no Instagram, é muito legal. Eu sigo faz tempo já. Que É um legal, que trabalho bom. maravilhoso, mini florestas, né, nas escolas. Muito lindo. Gente, é incrível. É incrível. Tem uma floresta que tem um ano, ela tá gigante já, assim, sabe? Pitanguinha. E a gente tá plantando só nativas de Mata Atlântica ou do Cerrado Paulista. Eu tem sido muito legal fazer parte desse projeto também. E é isso, né? Às vezes a gente não tem acesso na cidade a plantio, a poder estar nesses espaços, então também fica aí, né? Sabendo que tem um movimento de contracultura e de resistência muito grande, né? De agricultura urbana e de reflorestamento nas cidades, nos grandes centros urbanos. E a gente está aqui, né? Os coração verde estão aí. É isso. Gente, então é isso, né? A gente ficar conversando. Vamos fazer uma edição presencial. Um dia, espero que dê. Pausando a gravação, tá bom? Pode ser?